Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da Cabala e do poder da palavra na magia, tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Namastê a todos vocês, gratidão, meu povo, muita gratidão. Me ajude a colocar essa luz para reverberar do mundo afora, tá certo? Namastê. Bom, continuando os nossos vídeos, falaremos hoje a respeito da Cabala. Estamos aqui com a árvore da vida e falaremos hoje sobre o poder da palavra. Vamos fazer uma analogia da magia, do poder da palavra na magia, inserindo esse contexto de entendimento dentro da árvore da vida, ou seja, da Cabala, naquela lei hermética que assim como é em cima, é embaixo, na lei de correspondência hermética, tá bom? E aí nós vamos nos valer exatamente desse organograma cabalístico chamado a árvore da vida, que eu fiz, se eu não me engano, 7 vídeos aqui. Vou botar o link do primeiro vídeo, vocês vão seguindo os outros, tá bom? Que eu dei aulas sobre Cabala aqui, explicando cada Sephiroth, cada emanação, cada Olamot, cada universo, e como isso se formou, como isso se concretizou, como isso formou as 10 esferas luminosas, as 10 esferas, 10 Sephiroth, que são emanações do poder divino, das virtudes divinas, tá bom? Então, minha gente, nós hoje falaremos a respeito do poder da palavra. E para a gente falar no poder da palavra, nós antes vamos lá em Cabala e vamos lembrar do poder do verbo. No início, Deus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá escrito em João, não é isso? No Evangelho de João. E esse fundamento, ele fala exatamente nesse poder criador e criativo do verbo, daquilo que é verbalizado, daquilo que primeiramente é mentalizado, pensado. A gente pega do mundo das ideias, da mente universal, pensa, capta a ideia e depois verbaliza para poder concretizar, para poder criar. E é isso, minha gente, é simplesmente assim. Nós temos aqui o primeiro universo chamado Atzilut, o universo das 3 esferas luminosas, da Ogdoad, o mundo da emanação, o mundo onde impera o mundo da luz, onde tudo é luz, onde não existe sombras, onde existe matizes de luzes sobre luzes. É o primeiro universo chamado Atzilut, ou mundo da emanação. Emanação da grande mente divina, da grande potencialidade divina, do grande potencial que é esse ser, que é a própria mente universal, tá bom? E ele tem a potencialidade de vir a ser qualquer coisa. Então aqui estamos num universo em que o mundo das ideias superiores, divinas, criadoras e criativas já existem, tá bom? Quando Platão falava muito sobre o mundo das ideias, tá bom? Que a gente, na verdade, se conecta com algo que já existe, com ideias superiores, com ideias luminosas, com ideias divinas, tá bom? Nós estamos aqui, ó, relembrando, em Malkuth, longe de Deus, bem distante. Nós somos a 10ª esfera, a esfera do reino, a esfera dos 10% da luz divina, segundo a Cabala, não é isso? Aqui, em Atzilut, é o mundo dos 100% de luz. A primeira esfera, que é Keter, tem 100% da luz divina. A segunda, que é Harmá, ela tem 90%. A terceira tem 80% da luz divina.
vai decaindo 10 em 10%, segundo essa matemática divina, até chegar em Malkut, que é a Terra, onde nós estamos decaídos na matéria e só possuímos 10% dessa luz divina. Tá bom? Então, minha gente, inicialmente nós temos essa criação nesse mental superior, né? Onde na primeira lei hermética nós vemos que tudo é mente. O universo ele é mental. É o mundo das ideias de Platão, da emanação do potencial divino em que tudo pode vir a ser. E isso se insere nessa grande mente universal, nessa grande mente divina, tá bom? E aí, após isso, nós temos um universo abaixo chamado Beriá. Beriá vem de uma palavra que tem sua raiz no verbo criar. Deus deixa de ser transcendente para ele ser imanente, ele começa a emanar o seu potencial divino e criar as esferas, as Séfirot, as emanações com suas virtudes, com sua inteligência, com seus anjos, com seus arcanjos. Tem arcanjo que preside cada esfera, vai lá na aula de Cabala, na primeira aula de Cabala, tá bom? E eu falo sobre isso tudo. E aí, depois dessa grande mente universal, já no nível mais abaixo, no nível da criação, nós começamos a pensar, captamos a ideia com a nossa mente inferior à mente do Criador, e aí o pensamento ele começa a ser formatado, porque nós captamos alguma ideia divina e trouxemos essa ideia por aqui agora. Eu vou dar um exemplo. O ser humano, uma vez, um dado momento da criação, aqui em Malkut, aqui na Terra, ele pensou que ele podia marcar o tempo. Ele começou a observar que o sol nascia e se punha todos os dias. Todos os dias fazia isso e que isso gerava um tempo. Então o homem inicialmente começou a elaborar um modo de marcar o tempo. Ele captou essa ideia do mundo divino, que existia um tempo específico para todo esse ciclo solar no nosso planeta, tá bom? Então ele capta a ideia e começa a pensar a respeito disso. Daí ele começa a criar um mecanismo de marcar esse tempo, de poder medir esse tempo. E ele faz aquele relógio do sol, o famoso relógio solar. Foi a primeira ideia criativa que o homem teve de marcação de tempo. Com o tempo isso vai evoluindo, lógico, e nós chegamos até os relógios mais modernos, hoje relógios digitais, e hoje os relógios inteligentes, né? Não é isso que nós temos pelo dia de hoje. Então, minha gente, o pensamento foi captado, que poderíamos marcar o tempo, o homem cria os mecanismos e ele começa a verbalizar, ou seja, no mundo divino é o verbo, o grande verbo de Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando Deus fala, faça-se luz, ou fiat lux, simbolicamente ali, que tem 7 palavras, nesse mundo nosso, abaixo aqui do abismo, dessa esfera pontilhada, abaixo de Da'at, do mundo do conhecimento, nós decaímos na matéria e pelo conhecimento nós vamos ascender, vamos retornar. Toda aquela historinha da maçã, né, do conhecimento que estava sendo passado ao homem na esfera da Eva e na esfera de Adão, e foi entregue aquele conhecimento da árvore do bem e do mal e nós decaímos na matéria. Então, minha gente, descendo mais nesses mundos de queda até a matéria, nós temos, em vez do verbo, nós temos uma outra modalidade, que não é mais o verbo divino, é a fala. E aqui o homem começa a dominar, porque estamos não mais no mundo do pensamento, que é o mundo de Beriá, da criação, mas estamos no universo mais abaixo de Yetzirah, o universo da formação. E o universo da formação, quem preside é a vibração da fala. Da fala, minha gente, de como nós vibramos. Lembrando que a fala, o verbo no ser humano, no microcosmos do homem, que somos nós, ele é uma vibração. Vibração de quê? Do nosso pensamento. Tudo que eu estou pensando, eu estou verbalizando aqui agora para vocês.
E nesse momento eu começo a criar formas, pensamentos. Sim, porque existe um adágio místico que diz que pensamentos são coisas que nós pensamos, verbalizamos e criamos formas, pensamentos no astral. Então, minha gente, esse fundamento está baseado exatamente nisso. Colocando aqui a analogia da árvore da vida, aqui no mundo da ação seria o próprio relógio, no exemplo anterior, seria o próprio relógio já feito, medindo o tempo. Não mais o relógio do tempo, agora já modernizou. São os relógios inteligentes, são os relógios digitais, são os relógios mais modernos que nós temos hoje. Tá bom? E aí vem para o mundo da ação. Por quê? Já pensamos, já falamos, verbalizamos, criamos e colocamos aquilo em prática. E assim somos nós no nosso microcosmos. Nós somos co-criadores com o divino. Que o ser humano ele tem essa capacidade de se conectar com a mente divina, captar através da sua mente, do seu pensamento, da sua mente finita, a mente universal, a mente infinita. Ele capta essa mente infinita na sua mente finita. Ele verbaliza ou fala, né? Nosso mundo é a fala. O verbo é no mundo superior, porque o verbo tem uma conotação mística. O verbo, ele é na verdade o verbo que criou tudo. É o sagrado tetagrama. Vai lá nas aulas de Cabala que vocês vão entender. É o Fiat Lux universal. Esse é o grande verbo que tudo criou. Mas no nível do nosso microcosmos, nós temos a nossa probabilidade de criar através da palavra. Exatamente. Quando eu acendo uma luz, quando eu acendo uma vela, que eu verbalizo, que eu dou ordens mágicas na chama da vela, ou seja, no elemento fogo, que eu falo palavras como, por exemplo, equilíbrio, ordem, poder, limpeza, dispersão, né? Dispersão de energia. Eu vou verbalizar aquilo que eu quero que seja feito na chama daquela vela. Eu vou agir nos 4 elementos, seja no elemento água, no elemento ar, no elemento terra ou no elemento fogo. Esse é o poder da magia. E eu vou verbalizar, vou dar ordens mágicas através da minha palavra, mas a palavra é o pensamento em vibração, e aquilo vai plasmar naquele elemento, fazendo com que haja um dinamismo mágico elemental, e assim a magia se faça em nossa vida. Tá? Que a força divina seja equilibradora, seja ordenadora, seja mantenedora de paz, de felicidade, de harmonia, de amor, de luz, que se faça a luz, que tire todo o mal, que tenha corte de magia, corte de feitiçaria, corte. Você vai verbalizando aquilo que você quer ver plasmado enquanto força criadora do seu pensamento e da sua palavra. E isso, minha gente, vai plasmar nos 4 elementos como algo mágico. Mas o mago que se conhece esse processo e conhece pela lei hermética de que assim como é em cima é embaixo, ele consegue reproduzir no seu microcosmos a própria criação do mundo divino que ele captou a ideia, do teu pensamento, da sua palavra e concretizando na matéria, ou seja, botando isso tudo em ação. Formatou no teu pensamento todas as estratégias, tá? Que iria montar, da magia que ia praticar, do elemento que ele tem o conhecimento de como manipular e ele plasma na matéria. Então tudo segue esse princípio, minha gente. E a gente, nós, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente verbaliza. Meu Deus, nada dá certo na minha vida. Olha, eu sou muito azarado. As coisas para mim não dão certo. Nossa, tudo acontece comigo, gente. Você está atraindo. O universo é um grande espelho, ele entende vibração. Se você verbaliza que nada dá certo, nada vai dar certo. Tá bom? Se você reclama
continuamente da vida, você está pensando e verbalizando aquilo e vai criar na matéria o que você está reclamando. Se é falta de dinheiro, se é desemprego. Eu estou desempregado. Não fale que você está desempregado. Diga que você está em busca de trabalho. Como é que você está desempregado? Eu estou em busca de trabalho. Estou em busca de emprego. Você sai de uma conotação estou desempregado, em que você se cristaniza naquele estado, e você se põe em movimento. Estou em busca de trabalho, estou em busca de emprego. É diferente, muda totalmente a vibração. Então o mago iniciado, ele tem que ter, na verdade, a ciência exata do que ele cria e cocria ao seu redor. Que tipo de pensamento e palavra ele está proferindo para criar e cocriar em sua vida. Tá bom, minha gente? E o poder da palavra na magia é indispensável no poder do mago. E também depois o poder do silêncio, porque depois que você faz a magia, que você verbaliza na chama de uma vela aquilo que você quer ver plasmado, você deve se calar, silenciar, como eu fiz o vídeo anterior aqui explicando a respeito disso. Dos 4 pilares da magia, que era saber, ousar, querer e calar. Esses 4 pilares nós falamos no vídeo anterior. Tá bom, minha gente? Então tudo é ciência e consciência. Cada dia mais conscientes do que fazemos, sabendo o que estamos fazendo, ousando, querendo, porque a vontade é tudo na magia, né? Que a nossa vontade esteja coadunada com a vontade do Pai Celestial para que esse poder ainda se duplique, se multiplique na verdade, tá certo? E aí ao final, calando, silêncio, para que a coisa se manifeste, antes que outros pensamentos, muitas das vezes contrários, entre para atrapalhar os nossos planos mágicos. Planos de realizações muitas das vezes para comprar uma casa, para comprar um carro, para montar algo que seja importante para nós e às vezes para outras pessoas, tá bom? Então, quando a gente concretiza isso, a gente deve silenciar para que a coisa se concretize, para que não entre nenhum pensamento negativo nesse sentido. Então, a palavra, minha gente, ela é muito importante para o mago. Existe uma ciência chamada PNL, Programação Neurolinguística, que é como nós nos comunicamos conosco mesmo. Tá bom? E a gente tem que saber comunicar com o nosso inconsciente. Palavras positivas de agradecimento, agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer por aquilo que a gente tem e não pelo que está faltando. Porque quando a gente agradece, o universo ele vai entender. E ele vai trazer bênçãos para a gente. Bênçãos que vêm do alto, bênção que vem das Sephiroth superiores da emanação de luz das Sephiroth. Tá certo? Então, minha gente, esse é a nossa reflexão do dia de hoje. O que nós estamos pensando, o que nós estamos verbalizando para co-criar no mundo manifesto. Tá certo? Namastê a todos vocês. Até o próximo vídeo.